Hoje, vamos juntos fazer uma viagem para nos conhecermos melhor e crescermos por dentro. Neste vídeo, que dura 1 hora, vamos conhecer bem o mundo do estoicismo. O estoicismo é uma forma de pensar que já ajudou muita gente, por muitos anos, a encontrar a felicidade de verdade, a ser mais sábio e a ter paz por dentro. Durante essa nossa viagem, vamos aprender sobre várias partes do estoicismo. Vamos falar desde os ensinamentos de Marco Aurélio, que valem para sempre, até as ideias principais que podem mudar a nossa vida para melhor. Vamos descobrir o segredo para ser feliz usando o amor fati, que quer dizer amar o que o destino traz, aprendendo a aceitar e gostar de tudo o que acontece na nossa vida. Vamos entender como a vida se divide em duas partes, o que podemos controlar e o que não podemos. Isso é uma ferramenta muito boa para nos ajudar a tomar decisões mais fáceis e a ficar calmos, mesmo quando tudo está uma bagunça. Também vamos ver 6 costumes que não são estoicos e que devemos evitar para continuarmos tranquilos e com a mente clara. Além disso, vamos descobrir como podemos ser os donos da nossa própria vida, seguindo uma rotina estoica, aprendendo a ter calma e a nos sentir fortes por dentro, sem que nada nos abale. Vamos aprender a usar as ideias de Marco Aurélio para ter dias cheios de coisas boas e produtivas, e também a como não deixar as coisas para depois, usando o estoicismo como um mapa para nos guiar. Então, sem enrolar mais, vamos começar nossa viagem pelo estoicismo para tentar ter uma vida com mais sentido e mais completa. No mundo de hoje, que é muito rápido e agitado, pode ser difícil encontrar paz e um sentido para a vida. Mas não se preocupe, o estoicismo tem a solução. Explore a sabedoria e as dicas práticas dessa forma de pensar antiga e aprenda como criar um jeito de viver o dia a dia que vai te levar a ter um equilíbrio, um crescimento e uma calma que você nunca sentiu igual. O estoicismo é seu amigo nessa jornada para uma vida com mais qualidades boas. Com pessoas importantes como Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio nos ensinando, essa filosofia já provou que funciona há muito tempo e continua sendo importante para te ajudar a ser alguém mais forte, tranquilo e totalmente satisfeito. Pronto para mudar sua vida? Venha com a gente nessa aventura de se conhecer melhor, enquanto aprendemos como criar uma rotina para as manhãs e para as noites que vai te empurrar para ser uma pessoa incrível. Acorde toda manhã com vontade e animação. Pense nas 4 qualidades mais importantes: ser sábio, ter coragem, ser justo e ter moderação, não exagerar. Elas são como um guia para a gente tomar decisões sábias e corajosas, sempre tentando manter o equilíbrio em tudo na vida. Ser grato vai te ajudar muito. Agradeça por todas as coisas boas, experiências e pessoas que fazem sua vida ser mais rica. Você vai ver como agradecer te enche de alegria e te livra de qualquer sentimento de não estar satisfeito. Prepare-se para o dia de um jeito forte. Tente imaginar coisas ruins que podem acontecer, mas se preparando com sabedoria e calma para se ajustar e crescer se algo difícil aparecer. Escrevendo, você pode fazer a mágica do estoicismo acontecer. Tenha um caderno onde você anota o que quer fazer, o que está sentindo e o que observou. Esse caderno vai ser como uma luz de sabedoria e um guia, te lembrando do seu caminho, mesmo nos momentos mais difíceis. Esteja pronto para encarar o mundo com a elegância de um estoico. Aprenda a manter o foco e a fazer suas coisas, mesmo num mundo cheio de coisas para tirar sua atenção. Seja justo e tenha compaixão sempre que interagir com alguém, abrindo seu coração para entender melhor como as pessoas vivem. Lide com o estresse com calma e olhando as coisas de um jeito certo, lembrando que você só pode controlar o que está nas suas mãos. A sabedoria vai te guiar. A noite chega e é hora de recarregar as energias. Pense sobre o que aconteceu no dia, aprendendo com suas experiências e melhorando a cada passo. Aceite que você não é perfeito e se comprometa a melhorar sempre. Pense no que você quer para o dia seguinte e planeje um caminho forte e corajoso. Um futuro cheio de sabedoria, coragem, justiça e moderação está te esperando. Seja você quem constrói sua vida, usando o estoicismo como sua ferramenta. Faça essa jornada para o sucesso do seu jeito, achando a maneira que combina com seus sonhos, seus valores e seus compromissos de cada dia. O estoicismo é flexível. Use-o da sua forma. Continue animado com a sua prática estoica e crie uma rotina firme e que você siga sempre. O estoicismo te oferece um caminho para mudar e crescer. Descubra como é mágico levar o estoicismo para cada parte da sua vida. Coloque sabedoria, coragem, justiça e moderação nos seus relacionamentos, no seu trabalho e nos seus projetos pessoais. No mundo que vive mudando e cheio de incertezas, o estoicismo será seu guia para ter equilíbrio,
força para superar os problemas e paz por dentro. Abrace essa ideia com um objetivo claro. No caminho estoico, siga em frente com força e certeza. A sabedoria está quase sempre com você, e cada dia será uma chance para crescer e aprender. Que a clareza e a calma estejam sempre com você na sua busca por uma vida cheia de sentido e completa. Agradeça sempre e acorde com o coração cheio de alegria e sentindo que tem tudo o que precisa. Com as 4 qualidades principais iluminando seu caminho, preste atenção em todas as coisas boas que existem na sua vida. Você vai descobrir que gostar e agradecer pelas coisas vai acabar com qualquer tristeza ou vontade de ter o que não tem. Neste estado de gratidão verdadeira, você vai começar o dia se sentindo completo e feliz, focando no que realmente importa. Cultive o costume de agradecer por tudo de bom e agradeça sempre, porque todas as coisas ajudaram você a melhorar. Você deve agradecer por todas elas, como disse Emerson. Prepare-se para o dia imaginando coisas ruins que podem acontecer. Pense nos desafios e problemas que podem aparecer, mas não se preocupe. Você está preparado para lidar com eles com sabedoria, coragem, justiça e moderação. Ao pensar nesses cenários e no que pode acontecer, você vai desenvolver uma força tranquila, pronto para se adaptar e crescer quando os problemas aparecerem. Este exercício vai te ajudar a passar pelas incertezas do dia com calma, sem se abalar com as mudanças da vida. Agora, é hora de colocar sua sabedoria e seus pensamentos no papel. Ter um diário é uma ferramenta muito forte, usada pelos estoicos como Sêneca e Marco Aurélio. Tire uns minutinhos toda manhã para escrever sobre o que você quer fazer, o que está sentindo e o que observou. Fazendo isso, você vai criar uma luz de sabedoria e carinho que vai te guiar pelos desafios da vida de hoje. Enquanto a gente vive o dia a dia, que está sempre mudando, podemos passar por momentos que testam nossa força de vontade. Mas não se preocupe, o estoicismo tem a solução. Usando várias estratégias estoicas, você vai manter o equilíbrio, vai ficar mais forte para superar os problemas e vai seguir na jornada da vida com leveza e força. Quando o estresse aparecer, lembre-se que a sabedoria está dentro de você. Procure se acalmar pensando com a razão. Concentre sua energia no que você pode controlar e deixe para lá o que não está nas suas mãos. Assim, você vai responder ao estresse com calma, força e sabedoria. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: ver e separar as coisas para que você possa dizer claramente quais são as coisas de fora, que você não controla, e quais são as coisas que dependem das suas escolhas e do seu controle. Onde procurar o que é bom e o que é ruim? Não fora, nas coisas que você não controla, mas dentro de você mesmo, nas suas escolhas. Lembre-se do que Epiteto disse. No seu caminho para ser grato e forte, o estoicismo vai te guiar com sua sabedoria que nunca envelhece. Acorde com a certeza de que cada dia é uma chance para crescer, aprender e se tornar mais forte. Viva a vida com um objetivo claro, seguindo o caminho estoico para uma vida completa e cheia de sentido. Use as coisas que te distraem para se tornar mais produtivo. Na correria da vida moderna, as distrações estão sempre por perto, mas, como um estoico corajoso, você desenvolve a qualidade da moderação, praticando o autocontrole e não exagerando. Quando essas distrações aparecerem, aceite-as, mas com jeitinho volte sua atenção para o que você estava fazendo. Isso vai te trazer uma calma por dentro e vai te permitir usar o poder da sua mente para alcançar seus objetivos. Quando você estiver com outras pessoas, mostre as qualidades estoicas de ser justo, sábio e ter compaixão. Cada encontro é uma chance de deixar uma marca boa e que dure. Pense no efeito das suas palavras e ações nas pessoas ao seu redor. Em cada interação, aprenda, cresça e entenda melhor como é a vida das pessoas. Marco Aurélio nos ensina: hoje eu vou encontrar pessoas que atrapalham, que não agradecem, que são grossas, desleais, com má vontade e egoístas. Tudo isso acontece porque essas pessoas não sabem o que é bom ou ruim. Mas eu, por minha parte, já entendi há muito tempo como é o bem e como ele é nobre, como é o mal e como ele é pequeno, e também como é a pessoa que erra, que é meu irmão, não de sangue, mas um ser humano como eu, com razão e uma parte do divino. Portanto, nada disso pode me fazer mal, porque ninguém pode me fazer participar de algo que me rebaixe. Também não posso ficar com raiva do meu irmão, nem bravo com ele, porque ele e eu nascemos para trabalhar juntos, como as duas mãos, os pés ou as pálpebras de uma pessoa, ou as fileiras de dentes de cima e de baixo. Atrapalhar um ao outro vai contra a lei da natureza, e ficar irritado ou ter aversão é uma forma de atrapalhar. Marco Aurélio nos ensina a aceitar os problemas e a ficar mais fortes com eles. Na jornada da vida,
encontramos desafios que não esperávamos, momentos difíceis que podem nos fortalecer ou nos derrubar. Como um estoico corajoso, veja esses desafios como chances para crescer. Desenvolva a sabedoria para enfrentar os problemas com tranquilidade, praticando a imaginação de coisas ruins que podem acontecer. Confie na força interna que você construiu no seu caminho estoico. Assim, você transformará os problemas em lições valiosas, degraus no seu caminho para o crescimento e a realização pessoal. Preparando-se para uma noite cheia de sabedoria e reflexão, com o sol se pondo e o dia acabando, olhe para dentro de você. Pense sobre o que aconteceu no dia, identificando desafios, decisões e o que você aprendeu. Como disse Sêneca, vou me observar sempre, e o que é ainda mais útil, vou analisar cada dia, porque é isso que nos torna maus. Nenhum de nós olha para trás na própria vida. Nós pensamos apenas sobre o que vamos fazer, mas nossos planos para o futuro vêm do passado. Se perdoe e continue tentando ser uma pessoa melhor. Perdoe a si mesmo com carinho e compreensão. Entenda que o crescimento pessoal é um processo que não para. Aprenda com seus erros e se comprometa a melhorar. Nutra a paz por dentro e se aceite enquanto continua evoluindo no seu caminho estoico. Pense no que você quer para o dia seguinte. Com a sabedoria que você ganhou durante o dia, defina o que você quer fazer no próximo dia. Coloque as qualidades estoicas nas suas ações, decisões e interações. Assim, você criará um modelo para uma vida equilibrada e com propósito, guiada pelos princípios do estoicismo. Tenha uma noite de descanso. Antes de dormir, pratique técnicas para relaxar, como respirar fundo ou imaginar coisas calmas. Acalme sua mente e seu corpo, soltando as tensões do dia. Assim, você terá um sono que te renova, pronto para receber cada novo dia como uma chance para crescer e aprender. O mundo parece poder nos dar o melhor e o pior. Muitas vezes encontramos alegria, satisfação, felicidade, amor e saúde. Mas em muitas outras vezes, encontramos sofrimento, dor, morte, doenças e azar. A vida, sendo justa ou injusta, parece ser um rio que a gente não controla o caminho e muitas vezes, querendo ou não, a gente só pode se deixar levar. Epiteto disse: não lute contra o jeito que o destino tece as coisas. Aceite-as e ame-as, pois só aceitando você encontra a paz por dentro. No estoicismo, essa aceitação ou esse abraço ao próprio destino é chamado de amor fati. Isso quer dizer amar a própria vida com todas as suas alegrias e tristezas, como o presente mais perfeito que alguém poderia receber. Isso parece muito fácil de falar, mas impossível de fazer. Como a gente poderia amar o sofrimento? Como podemos agradecer, por exemplo, pela morte de pessoas queridas? Como podemos achar beleza na dor? Qualquer um poderia pensar que os estoicos eram loucos por criar uma ideia como a do amor fati, mas isso não é verdade. Eles sabiam muito bem o que estavam dizendo. Por quê? Porque para ser um estoico como Marco Aurélio, Sêneca ou Epiteto, amar a própria existência ao máximo, com seus momentos bons e ruins, era a melhor chance para ter virtudes, qualidades boas, e encontrar a felicidade de verdade. Marco Aurélio dizia: ame o seu destino, não importa como ele seja, porque só aceitando cada momento você pode encontrar a verdadeira calma. E Sêneca completava: amor fati é amar toda a sua existência, incluindo seus erros e fracassos, já que eles são chances para aprender e crescer em sabedoria. A ideia do amor fati é com certeza uma das mais difíceis de praticar no estoicismo. Mas difícil não quer dizer impossível, só quer dizer que precisa de muito esforço. Não se esqueça de que as coisas difíceis de conseguir são as mais valiosas. No amor fati está em jogo grande parte da nossa felicidade, então vale a pena tentar com toda a força que a gente tiver. Neste vídeo, vou tentar te ajudar a praticar a ideia do amor fati para que você possa ser mais virtuoso, ter mais qualidades boas e feliz. Para isso, vou dividir o vídeo em duas partes. Primeiro, vou tentar explicar o que é o destino para um estoico e por que ele deve ser amado. Depois, vou te dar 5 dicas para colocar essa ideia em prática e continuar nela aos poucos. Antes de começar, eu agradeceria se você curtisse o vídeo, porque isso ajuda a levar essa filosofia para mais gente. Se você não quiser perder nenhum vídeo, se inscreva e ative o sininho. Os estoicos antigos acreditavam que nada acontecia por acaso. Eles achavam que tudo no mundo funcionava por causa de leis necessárias e lógicas, feitas pelos próprios deuses. Por isso, eles viam o universo como uma coisa só, onde todas as partes estavam em perfeita ordem e harmonia. Assim, tudo o que acontecia no mundo tinha uma explicação, um propósito e um motivo. Ou seja,
tudo seguia uma lei lógica. Para os estoicos, essa lei lógica que comanda o universo também está dentro do ser humano, dentro da sua consciência. Isso permite que a pessoa saiba o que é lógico e virtuoso, que tem qualidades boas. Portanto, quem segue o que a consciência diz se torna lógico e virtuoso, enquanto quem se afasta da lei do universo, que está na mente do homem, se torna ilógico e se afasta da virtude. O plano lógico que o cosmos, o universo, preparou para cada um de nós é o que podemos chamar de destino. O nosso destino individual faz parte desse todo harmonioso que é o universo. Por isso, tudo o que acontece com a gente, seja bom ou ruim, e mesmo que a gente não consiga entender ou controlar, é necessário e tem uma explicação. Tudo segue uma lógica e tem um sentido, mesmo que nem sempre a gente consiga ver. Por isso, mesmo nos piores momentos, a gente precisa se esforçar para ver além de nós mesmos, aceitar a ordem que foi feita para nós e viver com calma. Isso é o que quer dizer amar o próprio destino. Mas aqui é muito importante separar aceitação de resignação. Resignação é ruim, quer dizer, se recusar a fazer alguma coisa diante do que a gente não gosta. Por outro lado, aceitação é bom, é reconhecer o que existe e agir de acordo com as coisas que aconteceram com a gente. Como você pode imaginar, um estoico evita a resignação e procura a aceitação. E na aceitação, a ideia estoica do que podemos ou não controlar é muito importante. Geralmente, as coisas que acontecem no universo, como saúde ou doença, desastres ou milagres, vida ou morte, não estão no nosso controle. Não podemos mudá-las, e é por isso que nosso coração não deve ficar triste com elas. E o que está no nosso controle? A resposta é o nosso julgamento sobre o que acontece e a nossa vontade. Como Epiteto disse muito bem, a vontade pode controlar a si mesma, mas nada mais pode controlá-la. Temos o grande poder de escolher o que fazemos e como reagimos às coisas que nos aconteceram. Podemos escolher fugir de nós mesmos ou aceitar e encarar o destino como o caminho que nos foi dado, e nele devemos procurar nossa felicidade. Nisso está a liberdade estoica. É escolher aceitar nosso destino e alinhar nossa vontade com a virtude, qualidades boas e o bem, ou, por outro lado, escolher rejeitar nossa realidade e procurar o vício e o mal. A essência do bem e do mal está na atitude da vontade, diz Epiteto, e Marco Aurélio completaria: quanto às coisas que são realmente ruins, como o vício e a maldade, essas coisas foram colocadas nas mãos do homem pelos deuses para que ele possa evitá-las se quiser. Diante de qualquer situação, seja qual for, está nas nossas mãos reagir procurando o bem ou procurando o mal. Por exemplo, se estivermos doentes, podemos lutar para tentar nos recuperar e viver da melhor maneira possível, mesmo doentes. Ou podemos nos abandonar, nos tornar ilógicos, não cuidar de nós mesmos e nos irritar com tudo e todos. Se procurarmos a virtude e o bem e seguirmos nossa consciência, ou seja, se tudo o que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, enriquecer nossa existência e nos tornar melhores, nos tornaremos mestres das 4 virtudes estoicas. Momentos bons nos trarão alegria, mas devemos lembrar que eles não vão durar para sempre. Lembre-se do ensinamento do meu vídeo sobre a virtude da moderação. Isso também vai passar. Os momentos ruins nos tornarão fortes e nos testarão, e mesmo sendo muito difíceis, nos tornarão pessoas melhores no final. Lembre-se de que esses momentos ruins também vão passar e que eles são tão ou mais necessários do que os momentos de bem-estar. Portanto, para praticar o amor fati, também precisamos da virtude da coragem. Precisamos ser corajosos para enfrentar todas as tempestades que nos pegam de surpresa e nos abalam. Assim, quem praticar o amor fati também controlará as virtudes da justiça e da sabedoria. Aprenderá a dar a cada momento o que ele merece e, acima de tudo, conhecerá essa lei lógica que governa o mundo. Isso faz com que nosso destino individual seja o melhor presente que temos para seguir em direção a uma vida completa e feliz de verdade. Como você viu, a ideia do amor fati mexe com as 4 virtudes estoicas e nos convida a dar o nosso melhor. Significa amar nosso próprio destino e entender que nossa própria vida é a melhor e mais bonita chance que temos para lutar pela virtude e por uma existência completa. Você não acha que uma vida sem luta e sem busca pela felicidade não valeria a pena? Além disso, não é verdade que não existe felicidade sem sacrifício e entrega, sem aceitar o que nos foi dado? Devemos amar nosso próprio destino e alinhar nossa vontade para fazer o que a razão nos diz, pois esse é o caminho para a felicidade verdadeira e completa. Continuando o vídeo,
gostaria de compartilhar com você algumas frases estoicas sobre o amor fati. Sêneca diz: "O destino guia quem o aceita e arrasta quem se recusa a reconhecê-lo." Ele também diz que não há ninguém menos sortudo do que o homem que é esquecido pelos problemas, pois ele não tem a chance de ser testado. Por sua vez, Marco Aurélio escreve: "É próprio do homem amar e procurar o que o destino lhe deu e preparou." E Epiteto poderia completar: "Não queira que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que as coisas aconteçam como elas acontecem, e sua vida irá bem." O que você acha da ideia estoica do amor fati? Você concorda com o seu destino? Existe alguma coisa na sua vida que você não consegue aceitar? Existe alguma que você aceitou exatamente como aconteceu? Espero sua resposta nos comentários. Será livre o homem que reconhecer os elos aos quais está amarrado, pois conscientemente poderá rompê-los. No mundo acelerado e em constante mudança no qual vivemos, muitas vezes deixamos nos levar por hábitos não apenas contraproducentes, mas também destrutivos. Os estoicos enfatizavam a importância de focar no que podemos controlar, libertando-nos das correntes das emoções descontroladas, dos impulsos erráticos e da luxúria. Agora, vou compartilhar com você 6 costumes destrutivos que eu mesmo já tive e que são muito comuns no mundo de hoje. Esses costumes podem atrapalhar nossa paz de espírito, nosso crescimento pessoal e nossa capacidade de viver uma vida com qualidades boas. Antes de falar sobre esses pontos, peço que você tente se analisar de forma crítica, como se estivesse se vendo de fora. Isso vai te ajudar a ver quais desses 6 maus costumes estão te afetando, e então você poderá assumir total responsabilidade por enfrentá-los. O primeiro costume é deixar os compromissos para depois. Este é um hábito insidioso que todos nós tendemos a adotar e, embora possa parecer inofensivo, tem consequências sérias. Deixar para depois significa adiar algo que poderia ou deveria ser feito agora. Isso resulta em perda de tempo e energia, já que constantemente pensamos no que precisamos fazer, mas não agimos. O estoicismo nos ensina que adiar pode levar ao não cumprimento de nossas obrigações pessoais e profissionais, além de prejudicar a qualidade do nosso trabalho, afetando nossa reputação e a confiança que os outros têm em nós. Os estoicos valorizavam a integridade e o cumprimento dos deveres, e viam o adiamento como uma das maiores faltas de respeito que alguém pode cometer consigo mesmo. A procrastinação, deixar para depois, aumenta o estresse e a ansiedade, pois as tarefas se acumulam e os prazos se aproximam. Essa tensão constante afeta nossa saúde mental e física, nos afasta da clareza mental e nos distancia de uma mente tranquila. Imagine que você tenha um projeto importante com um prazo limite. Em vez de dividir o trabalho em partes gerenciáveis e trabalhar consistentemente nele, você adia e deixa para o último minuto. A pressão aumenta e agora você está estressado e sobrecarregado, lutando para cumprir o prazo. Planejar o trabalho e cumprir os deveres é um favor que você faz a si mesmo. É mais viável dividir o trabalho em vários dias do que acumular tudo em um só. O hábito de adiar compromissos é destrutivo, indo contra os princípios do estoicismo, levando à perda de tempo, não cumprimento de obrigações e aumento de estresse e ansiedade. Podemos combatê-lo praticando o planejamento, a autodisciplina e o foco em nossas responsabilidades e valores. Para evitar isso, recomendo que nunca prometa algo sob forte emoção, especialmente quando você está eufórico. Isso acontece porque as emoções do momento costumam ser a base das decisões, em vez de um pensamento claro. Antes de se comprometer, avalie cuidadosamente em momentos de solidão. Não prometa nada quando estiver feliz e evite tomar decisões impulsivas. O segundo costume é a mentira. A mentira é um hábito amplamente adotado na sociedade moderna, mas é profundamente destrutivo. O mentiroso é vítima de seus próprios medos e mais cedo ou mais tarde será pego por eles. A mentira prejudica a verdade e a integridade. Os estoicos valorizavam a honestidade e a verdade como pilares de uma vida virtuosa. Quando mentimos, nos afastamos desses ideais e comprometemos nosso próprio caráter. Além disso, a mentira reduz a qualidade das relações e resulta na perda de confiança. As mentiras podem corroer a confiança que os outros têm em nós. Quando uma mentira é descoberta, é difícil recuperar a confiança perdida. A confiança e o respeito mútuo eram fundamentais para os estoicos em relacionamentos saudáveis e enriquecedores. A mentira cria uma realidade alternativa que pode nos enredar em um labirinto de enganos, levando a um ciclo cada vez mais complexo e exaustivo de mentiras. Isso cria estresse e ansiedade desnecessários. O terceiro costume é acreditar em tudo o que se ouve, sem pensamento crítico. Por exemplo,
Suponha que você veja uma notícia sensacionalista nas redes sociais e a compartilhe imediatamente, sem verificar a informação ou considerar a fonte. Mais tarde, descobre que a notícia era falsa e se sente enganado e envergonhado. Além disso, ao compartilhar a notícia, você propagou a desinformação e poderia ter influenciado negativamente as opiniões e ações de outras pessoas. Acreditar em tudo o que ouvimos é um hábito destrutivo que inibe o pensamento crítico e nos torna suscetíveis à manipulação e influência indevida. É necessário verificar informações, aprender a contrastar fontes e, acima de tudo, desenvolver nossos próprios julgamentos. Uma pessoa sem critério próprio e sem autoridade para aplicar suas próprias conclusões é manipulada pelo mundo moderno e usada por outras pessoas. O quarto costume é a falta de habilidades de comunicação. A comunicação eficaz é uma habilidade essencial em nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Parece que perdemos o valor da boa linguagem e da capacidade de comunicação. Isso é refletido nas conversas pobres de hoje, onde as pessoas não se interessam mais umas pelas outras e não ouvem verdadeiramente o que a outra pessoa está dizendo. A falta de habilidades de comunicação pode levar a mal-entendidos e conflitos. Os estoicos reconheciam a importância da harmonia e cooperação em nossos relacionamentos, e a má comunicação pode colocar em risco esses ideais. Se não soubermos nos comunicar eficazmente, teremos dificuldades em expressar nossas necessidades e sentimentos, o que pode levar à insatisfação, frustração e ressentimento. Os estoicos valorizavam a autenticidade e a autoexpressão, fundamentais para ter conversas de qualidade. Estamos naturalmente inclinados a nos associarmos e a nos comunicarmos de forma eficaz. As conversas devem ser trocas de valor entre os participantes. Conversar com outra pessoa deve ser algo enriquecedor e não fútil. Não saber se comunicar é um hábito destrutivo que pode levar a mal-entendidos, conflitos e dificuldades em expressar nossas necessidades e sentimentos. Recomendo expandir suas habilidades comunicativas e seu vocabulário lendo ou consumindo conteúdo valioso. A prática da escuta ativa foi algo que me beneficiou muito. Em vez de pensar em como responderá, concentre-se na conversa e preste atenção ao que a pessoa está dizendo. Isso vai fazer o diálogo fluir e fará com que a outra pessoa se sinta valorizada ao falar com você, melhorando sua comunicação. O quinto costume é a comparação constante com os outros. Sei que você pode ser altamente competitivo, mesmo que não seja intencional. Você quer se sair melhor que os outros. Mas esse é um hábito recorrente que pode minar a autoestima e a satisfação com a vida. A comparação constante pode levar à insatisfação e infelicidade, já que sempre encontramos alguém que parece ter mais sucesso, riqueza ou talento. Os estoicos nos ensinam a focar em nosso próprio desenvolvimento e a apreciar o que temos, em vez de nos compararmos constantemente com os outros. Comparar-nos constantemente com os outros pode nos fazer perder nossa identidade e autenticidade, pois podemos tentar mudar quem somos para nos encaixar em padrões ou expectativas. Lembre-se de que isso não é útil a longo prazo, porque você pode fingir, mas acabará por ser quem é. Os estoicos nos incentivam a ser fiéis a nós mesmos e a viver de acordo com nossos próprios valores e princípios. Imagine que você sempre se compara com os colegas de trabalho, sentindo que você nunca é suficientemente bom e que sempre precisa se esforçar mais para igualá-los. Essa pressão constante pode levar ao esgotamento, insatisfação e infelicidade, te afastando do seu verdadeiro eu. A comparação constante com os outros é um hábito destrutivo que te afasta da tua identidade e autenticidade. Isso muda quando você percebe que não vale a pena ficar sempre de olho nos outros, pois você já tem o que precisa em casa. E se não tiver o que procura em casa, você sempre pode procurar em outro lugar. Entenda que a comparação é inútil, pois você nunca terá tudo. Será muito mais feliz quando o seu objetivo principal for melhorar em relação a quem você foi ontem e competir consigo mesmo. O sexto costume é buscar culpados externos em nossas vidas. Na sociedade moderna, é comum ver pessoas procurando responsáveis externos pelo que acontece em suas vidas, em vez de assumir a responsabilidade pessoal. Essa abordagem tira o controle e a autonomia, pois ao culpar os outros por nossas circunstâncias, renunciamos ao controle sobre nossas vidas. Os estoicos enfatizavam a importância de reconhecer o que está em nosso controle e o que não está. Culpar os outros nos afasta desse entendimento. Esse hábito pode levar a uma mentalidade de vítima e promover a dependência emocional, tornando-nos altamente dependentes de outros para nossa estabilidade. Quando buscamos culpados externos por nossas vidas,
perdemos a oportunidade de aprender com nossos erros e crescer como pessoas. Esse hábito nos priva da responsabilidade pessoal. Os estoicos nos lembram a entender e aceitar o que está sob nosso controle e assumir a responsabilidade por isso, evitando a armadilha de culpar os outros por nossas circunstâncias. Como pessoas de valor, somos chamados a ser conscientes desses comportamentos e a trabalhar para superá-los em nossos esforços para viver uma vida de virtude, sabedoria e tranquilidade interior. Convido você a refletir sobre esses hábitos em sua própria vida e a ser verdadeiramente autocrítico. Lembre-se de que apenas o indivíduo que reconhece os vínculos aos quais está ligado pode se libertar deles. A partir daqui, é você quem constrói seu próprio caminho. A evolução moral não consiste em apagar completamente as máximas antigas, mas sim em examiná-las criticamente para decidir quais permanecem, quais vão embora e quais novos princípios devem ser incluídos. Parte do meu código ético, assim como do seu, tem notáveis influências judaico-cristãs. Reconheço o perdão e o ofereço. Trato os outros como gostaria de ser tratado. Não cobiço os bens alheios e agradeço profundamente as coisas boas que a vida me oferece. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Na cidade de Sítio, em Chipre, no ano 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Enquanto realizava uma viagem da Fenícia a Pireu, seu navio afundou junto com toda a sua carga. Devido a esse único evento, que estava completamente fora do controle de Zenão, esse homem tão rico se tornou subitamente pobre. Imagine que você fosse Zenão. Como reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse perdido por forças da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você estaria irritado, sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena mudança de mentalidade pode produzir mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. A essência do estoicismo é a definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. Devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de lamentar pelo leite derramado, ou, neste caso, pelos bens afundados, Zenão focou em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e consciente de seu dilema. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como indivíduos inabaláveis, pessoas que não costumam chegar a extremos emocionais, como acessos de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original do estoicismo era muito mais profunda. Mais do que descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e entender o mundo. Era uma maneira de viver que perdurou ao longo dos séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas e experiências adversas, transformando-as em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem diferentes experiências e, portanto, diferentes perspectivas das coisas. Assim como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar enormemente todos, desde escravos até imperadores. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epiteto, que era um escravo liberto, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para se dedicar à filosofia, mas os estoicos discordavam profundamente disso. Musônio Rufo, mestre de Epiteto, disse uma vez: "Não apenas os homens possuem desejo e inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se deleitam não menos que os homens em ações nobres e justas e rejeitam o oposto dessas ações. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de eventos inesperados, nossas emoções tendem a atrapalhar nosso caminho. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, mas sim porque coisas ruins e inesperadas acontecem. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar as plantas,
fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando somos pegos por um aguaceiro sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não choramos quando começa a chover? Porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar que chuva é algo inevitável. Não podemos controlar o clima. No final, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que todas as coisas ruins que acontecerão, aconteçam. Um dos exercícios estoicos é o mal-estar voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão, dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda a compreender que, por mais difíceis que as coisas sejam, você sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, estamos indiretamente preparando nossa mentalidade para desgraças futuras. No estado atual do mundo, onde a publicidade constantemente nos faz acreditar que só seremos felizes se tivermos o melhor, uma aparência específica ou uma certa quantia de dinheiro, a mensagem do estoicismo é agora mais importante do que nunca. Nascemos no mundo sem saber muito sobre nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é que muitas vezes essas três fontes de conhecimento nos ensinam coisas diferentes. Precisamos internalizar todos esses conhecimentos e, se o fizermos inadvertidamente, podemos criar expectativas irreais para nossas vidas, deixando-nos eventualmente desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma forma de viver. Deveríamos nos concentrar em melhorar a nós mesmos por nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e somente por essa razão. Atribuir qualquer esperança externa ou apego secundário a ações que realizamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas, gastando dinheiro em um carro luxuoso, em uma casa ou até mesmo em construir uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo valor externo delas, e não pelo valor interno. O estoicismo ensina que, pelo contrário, devemos julgar o sucesso do nosso trabalho com base na quantidade de esforço que dedicamos, e não nos resultados de nossas esperanças externas. Devemos confiar no processo. Viver com menos significa soltar as amarras sociais em que nos envolvemos. Este é o caminho estoico para resolver nossos problemas com a felicidade. Devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para coisas que podemos controlar, podemos parar de nos obcecar com coisas que não podemos controlar e, em geral, podemos viver uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a atravessar as tormentas passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. Afinal, a filosofia estoica floresceu em épocas diferentes, mas suas verdades atravessaram séculos. Hoje, suas lições ressoam de maneira profunda, oferecendo orientação e força para enfrentar os desafios do mundo moderno. A filosofia antiga também nos ensina a abraçar a resiliência emocional e a aceitação. Através das palavras de filósofos estoicos e budistas, aprendemos a encontrar paz e serenidade, mesmo em tempos turbulentos. Os estoicos, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, acreditavam que a verdadeira felicidade não estava em evitar as dificuldades, mas em cultivar a virtude e o autodomínio, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Eles enfatizavam a importância de distinguir entre aquilo que está sob nosso controle, como nossas atitudes, escolhas e valores, e aquilo que não está, eventos externos e o comportamento dos outros. Ao nos concentrarmos apenas no que podemos controlar e aceitarmos o que não podemos controlar, podemos encontrar uma paz interior duradoura. A busca pelo propósito e significado é uma constante humana. Ao explorarmos as obras de filósofos existencialistas como Sartre e Nietzsche, descobrimos como forjar um caminho autêntico, alinhado com nossos valores mais profundos. O estoicismo também nos lembra da importância dos relacionamentos e da comunidade. Ao estudarmos pensadores como Aristóteles, somos guiados a construir conexões genuínas e a nutrir laços que enriquecem nossa jornada. Embora o foco dos estoicos esteja em desenvolver a virtude e o autodomínio pessoal, eles não advogam pelo isolamento ou pela indiferença em relação aos outros. Pelo contrário, os estoicos acreditavam que os relacionamentos interpessoais e a vida em comunidade eram aspectos fundamentais para alcançar a virtude e a felicidade. Sêneca, por exemplo, escreveu extensamente sobre a amizade e a importância de cultivar relacionamentos genuínos e sinceros.
Ele argumentava que a amizade era um dos bens mais preciosos da vida e que deveríamos escolher amigos que compartilhem valores e objetivos similares. Além disso, ele enfatizava a necessidade de sermos úteis aos outros e de contribuirmos positivamente para a sociedade. Portanto, tanto o estoicismo quanto outros sistemas filosóficos reconhecem a importância dos relacionamentos e da construção de uma comunidade saudável para a busca de uma vida plena e significativa. Eles nos incentivam a cultivar conexões autênticas que contribuam para nosso crescimento moral e espiritual, enriquecendo nossa jornada pessoal. Agora, eu queria conversar com vocês sobre algo que infelizmente acontece com todos nós. Pela manhã, ao acordarmos, a maioria de nós não sente vontade de ir trabalhar ou ir para a escola. Passamos nossos dias desejando que chegue a hora de sair do trabalho para chegarmos em casa e relaxarmos até o próximo dia, ou estamos constantemente pensando no final de semana e na ansiedade que temos para que ele chegue. Odiar as segundas-feiras é comum, pois sabemos que enfrentaremos uma semana árdua de trabalho e responsabilidades. Essa sensação desagradável leva muitas pessoas a passarem seus dias completamente desmotivadas e sem vontade de fazer nada. Infelizmente, esse comportamento pode resultar em depressão ou grande infelicidade para quem sofre com isso. No estoicismo, Marco Aurélio abordou profundamente esse tema em suas meditações. Marco Aurélio foi um imperador romano que governou de 161 a 180 a.C. Como imperador do Império Romano, ele foi a pessoa mais poderosa do mundo durante seu reinado. Ele mantinha um diário pessoal onde registrava suas reflexões diárias e muitos anos após sua morte, essas reflexões foram publicadas como meditações. Marco Aurélio escreveu o seguinte: ao amanhecer, quando você achar difícil sair da cama, lembre-se disso. Eu tenho que ir trabalhar como um ser humano. Do que tenho a reclamar se vou fazer aquilo para o qual nasci? Ou será que nasci para me encolher sob as cobertas e ficar quente? Após essa reflexão, Marco Aurélio dialoga consigo mesmo e responde: é mais confortável na cama do que trabalhar? Então, você nasceu para se sentir confortável? Não vê como as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas e as abelhas realizam suas tarefas individuais, colocando o mundo em ordem da melhor maneira possível? E você não está disposto a fazer o que lhe é devido como ser humano, porque não faz o que sua natureza exige de você? É verdade que precisamos dormir em algum momento, mas a natureza impôs um limite a isso, assim como fez com comer e beber, e você já teve o suficiente. Ele continua afirmando que não nos amamos o suficiente, pois se o fizéssemos, também amaríamos nossa natureza e o que ela exige de nós. As pessoas que amam o que fazem se dedicam a isso. Às vezes, esquecem de se lavar ou comer. Elas têm mais respeito por sua própria natureza do que o escultor tem pela escultura, o dançarino pela dança ou o avarento pelo dinheiro. Quando estão verdadeiramente imersas no que fazem, preferem deixar de comer e dormir a abandonar práticas de suas artes. Quando Marco Aurélio fala de trabalho, ele se refere às ações que um humano deve realizar em seu dia a dia, não apenas ao trabalho profissional. Com essa reflexão, somos incentivados a assumir a responsabilidade pelo nosso tempo e nossas ações. Imagine se ele não tivesse agido dessa maneira. Provavelmente não seria considerado um dos 5 bons imperadores do Império Romano. Como imperador, ele tinha que liderar o governo e não podia deixar suas tarefas sem fazer, já que todos os cidadãos do Império Romano dependiam dele. Isso pode ser aplicado à nossa vida também. Não nascemos para agir como plantas, imóveis e sem responsabilidades. Somos seres humanos e devemos nos comportar como tal. Não deixe que a tentação de um prazer momentâneo nuble seu julgamento. Não há sensação melhor do que quando você sabe que agiu corretamente e de maneira responsável. Nada se compara à satisfação de um trabalho bem feito. Você precisa se levantar, você precisa começar a trabalhar. Não abandone suas tarefas. O momento é agora, pois você não sabe quanto tempo tem. Marco Aurélio anotou isso em seu diário pessoal para se lembrar disso todos os dias. Nós devemos fazer o mesmo. Quando pela manhã você não sentir vontade de se levantar, de cumprir suas responsabilidades, ou estiver constantemente pensando no final de semana ou sofrendo por ser segunda-feira, lembre-se destas palavras de Marco Aurélio. Você concorda com a reflexão de Marco Aurélio? Você tem algum truque para evitar esse tipo de pensamento negativo? Aguardo sua resposta nos comentários. Aqui deixo 10 frases estoicas para te ajudar a começar bem o dia. 1. O único caminho para a felicidade é parar de se preocupar com coisas que estão além do poder da nossa vontade. 2. Comece o dia lembrando-se de que a força interior é mais valiosa do que qualquer coisa externa.
Sêneca. 3. Não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Arquiteto. 4. A prosperidade de outra pessoa não é minha desgraça. Marco Aurélio. 5. O segredo da felicidade é a liberdade. O segredo da liberdade é a coragem. Sêneca. 6. Não espere que os acontecimentos aconteçam como você deseja. Aceite-os como eles acontecem, para que você possa viver em paz. Epiteto. 7. O que nos incomoda não são as coisas em si, mas a opinião que temos delas. Epiteto. 8. A vida é curta, e o único tempo adequado para buscar a própria felicidade é o presente. Sêneca. 9. Não importa o que aconteça com você, mas como você reage a isso. Epiteto. 10. Acorde com determinação. Vá para a cama com satisfação. Autor desconhecido. Sentimento compartilhado pelos estoicos. Essas frases podem servir como lembretes poderosos dos princípios estoicos e ajudar a orientar o seu pensamento e comportamento ao longo do dia. Provavelmente, se você está assistindo a este vídeo, é porque a procrastinação é um problema fundamental em sua vida. No meu caso, a maioria dos meus problemas surgia devido à procrastinação. Quando você para de fazer o que deve e adia, as coisas começam a surgir todo tipo de problemas. Sua produtividade diminui, a ansiedade aparece em sua vida, você começa a evitar responsabilidade e o pior de tudo é a sensação angustiante de que não está fazendo o que deveria. Os estoicos se preocupavam muito com a procrastinação. Temos exemplos de filósofos estoicos, como Sêneca ou Marco Aurélio, que tinham muitas responsabilidades em suas vidas e não podiam se permitir procrastinar. Não é simples, pois preferimos a satisfação instantânea em vez de nos esforçarmos. Embora eu já tenha falado sobre isso em profundidade em meu vídeo sobre disciplina, que recomendo que você assista após terminar este vídeo, pois a disciplina e deixar de procrastinar são duas tarefas que se complementam entre si. Apesar de não ser fácil, se você está assistindo a este vídeo, é porque quer mudar, quer começar a ser produtivo e ser dono de sua mente e ações. Vencer a procrastinação também o tornará mais feliz, pois você se sentirá em paz consigo mesmo ao agir com responsabilidade. Parece mentira que Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, tinha no dia as mesmas horas que você e eu para fazer seu trabalho e cumprir com suas responsabilidades. Como ele tinha tempo para ser imperador, governar o império mais vasto e poderoso da antiguidade, ser filósofo, escritor, cuidar de sua esposa, criar leis, assistir a julgamentos, liderar exércitos e guiar o povo romano para superar uma terrível praga, tudo isso sendo justo e sem cair em vícios ou tentações, em que outros imperadores caíram. A chave do sucesso de Marco Aurélio é que ele sempre tinha uma rotina, desenvolvia hábitos em sua vida que o permitiam vencer a preguiça e evitar a procrastinação. No final, a chave para não procrastinar é ter uma rotina. Marco Aurélio convertia todas as suas responsabilidades em uma parte fundamental de sua vida. Assim como precisamos comer, nos lavar e dormir, ele convertia essas responsabilidades em imprescindíveis, até o ponto de que não podia viver sem cumpri-las. Todos os estoicos entendiam, assim como Aristóteles, que somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Por exemplo, para Marco Aurélio, o dia começava cedo. Ao amanhecer, quando acordava, ele entendia que se levantava para fazer o trabalho de um ser humano. Não havia tempo para ele ficar na cama. Então, iniciava o dia escrevendo em seu diário pessoal, dedicando alguns minutos para escrever seus pensamentos e organizar sua mente, lembrando-se do que era importante. Depois, ele se preparava para enfrentar suas responsabilidades e as demais pessoas ao seu redor. Dizia a si mesmo: as pessoas que você encontrará hoje serão desrespeitosas e pouco agradecidas, tentarão te irritar e frustrar. Marco Aurélio sabia que não podia permitir que essas pessoas afetassem seu julgamento e sua felicidade. Ele tinha claro que devia agir como achava certo. Após isso, Marco Aurélio começava pelas suas responsabilidades mais importantes, pois queria começar por elas quando estava descansado e pronto para trabalhar. Concentrava-se na tarefa à sua frente como um romano, agindo como se fosse a coisa mais importante, como dizia em suas meditações. Como pode ser visto em sua rotina, não há espaço para procrastinação. Talvez você esteja se perguntando: como posso agir como Marco Aurélio e vencer a procrastinação? Como posso me preparar mentalmente e que truques posso seguir? A seguir, explicarei 7 truques que, pessoalmente, me ajudaram a evitar a procrastinação, dividindo-os em 2 partes.
A primeira parte será sobre como preparar a mente para não procrastinar, e a segunda parte sobre ações que podemos fazer para vencer a procrastinação. Parte 1. Preparar a mente. 1. Mude seu foco. A procrastinação é um problema do primeiro mundo. Procrastinamos porque podemos nos dar ao luxo. Devemos aumentar o senso de urgência ao realizar nossas responsabilidades. Ao procrastinar e termos uma data limite para concluir o que devemos fazer, acabamos realizando no último dia, quando resta pouco tempo para cumprir o prazo. Parece que, quando chega o último dia, a preguiça desaparece. Somos produtivos e agimos como devemos. E isso acontece por causa do senso de urgência. Colocar nossas próprias datas limites para realizar nossas responsabilidades aumentaria nossa urgência para trabalhar e ajudaria a vencer a procrastinação. Podemos até contar com um familiar ou amigo para nos ajudar a cumprir essa data limite, estabelecendo uma consequência caso não cumpramos. 2. Evite distrações de baixo nível. Normalmente, quando procrastinamos, as ações que substituem o que devemos fazer costumam ser distrações de baixo nível. Isso significa que perdemos tempo fazendo algo que não nos traz benefícios. Devemos perceber que, além de não nos agregar nada, também não aproveitamos plenamente essa diversão, pois no fundo sabemos que deveríamos estar fazendo outra coisa. Portanto, além de não nos ajudar em nada, também não desfrutamos totalmente dessa distração. Então, devemos trabalhar primeiro e desfrutar depois. Terceira, reorganize suas responsabilidades. Existem tarefas que são difíceis ou que exigem muito tempo para serem concluídas, e esse tipo de tarefa pode nos sobrecarregar e nos levar a procrastinar. Se eu perguntar se você pode trabalhar durante 5 horas sem se distrair, provavelmente você não pode. Mas você poderia trabalhar durante 1 hora sem se distrair, não é? É mais provável que você consiga fazer isso. E pode fazer isso por 5 minutos? Todo mundo é capaz de trabalhar por 5 minutos seguidos. Se aplicarmos essa lógica a tarefas longas ou difíceis, ou seja, dividindo essas tarefas em partes menores e as encararmos como tarefas únicas, mais curtas e realizáveis, provavelmente enfrentar nossas responsabilidades dessa forma nos ajudará a vencer a procrastinação. Parte 2. Ações. Quarto, dê o primeiro passo. Todo procrastinador sabe que a parte mais difícil é sempre começar a tarefa. Uma vez que você começa, supera a parte mais desafiadora. Obrigue-se a começar. Não pense quanto tempo vai levar para terminar sua tarefa, nem pense em terminar ou na dificuldade do que precisa ser feito. Apenas comece pelo primeiro passo, pois é o mais difícil, mas também o mais importante. Isso lhe dará o impulso para continuar com o segundo passo, o terceiro e o quarto. Ser procrastinador também tem sua vantagem, pois uma vez que você começa, não quer parar, pois conhece a dificuldade de recomeçar ou retomar a tarefa. Quinta regra dos 5 segundos. Relacionado ao ponto anterior, um dos truques que eu uso em minha vida para dar o primeiro passo é a regra dos 5 segundos. Consiste em contar de 5 até 0 e, quando chegar a 0, começar a tarefa. A ideia é esvaziar a mente, não pensar em nada, apenas começar. Conte de 5 e comece, sem pensar. Pessoalmente, esse truque me ajuda muito na vida. Sempre que quero fazer algo que me incomoda, conto de 5 e faço, sem pensar. Sexta, a técnica Pomodoro. É um truque para dividir seu tempo de trabalho em porções mais fáceis de lidar, tornando o enfrentamento de suas tarefas mais simples. É difícil começar a trabalhar se você pensar que tem 5 horas pela frente, por exemplo. Mas se você dividir esse tempo usando a técnica Pomodoro, será capaz de lidar com seu trabalho de maneira mais fácil. A técnica consiste em trabalhar por 25 minutos seguidos e depois fazer 5 minutos de descanso. Isso seria um Pomodoro. Depois de 4 pomodoros, faça um descanso de 20 minutos e repita o processo. Todo mundo é capaz de trabalhar por 25 minutos seguidos e, ao fazer 4 pomodoros, trabalhamos 1 hora e 40 minutos 100% focados e descansamos 20 minutos. Enfrentar 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo é difícil. Podemos nos distrair se não estivermos 100% focados e talvez nem comecemos porque acabaríamos procrastinando. Mas com esse truque, você pode enfrentar o trabalho em partes de 25 minutos, que todos são capazes de fazer com 100% de produtividade. Sétimo, elimine as distrações. Nosso cérebro sempre busca o caminho mais fácil. Se você tem o celular perto do seu local de trabalho, um videogame ou qualquer coisa que possa distraí-lo, tire todas essas distrações do seu local de trabalho. Projete um ambiente que dificulte a procrastinação, onde a única coisa que você pode fazer é terminar sua tarefa. Comece identificando o que o impede de fazer o trabalho e elimine essas distrações do seu espaço de trabalho para que procrastinar não seja fácil.
Gostou dessas dicas para evitar a procrastinação? Você aplica algum outro truque? Espero sua resposta nos comentários. Lembre-se de que precisamos de disciplina para aplicar de forma eficaz todos os truques que mencionei anteriormente. Sem disciplina e vontade de querer mudar, não conseguiremos nada. Agora, vamos ver 10 benefícios da solidão do ponto de vista estoico e como você pode usá-los na sua vida hoje em dia. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdo filosófico. Você também pode compartilhar sua opinião nos comentários. Primeiro, o estoicismo e a solidão. Como parte desta apaixonante exploração da filosofia estoica, hoje cobrimos um tema fundamental: solidão. Antes de aprofundar seus benefícios, permita-me apresentar brevemente o mundo do estoicismo e como a solidão desempenha um papel importante nessa filosofia de vida. Como o estoicismo valoriza a solidão. No coração do estoicismo, encontramos uma profunda apreciação pela solidão. Ao contrário do que a sociedade moderna costuma perceber, os estoicos não viam a solidão como uma fonte de tristeza. Pelo contrário, eles a consideravam um espaço valioso para a introspecção, autoconhecimento e crescimento moral. Num mundo barulhento e cheio de distrações, os estoicos viam a solidão como uma sábia professora, oferecendo momentos de paz e isolamento, nos quais podemos enfrentar nossos verdadeiros sentimentos, desejos e valores, sem as máscaras que usamos na sociedade. A busca por ser autossuficiente. Os estoicos abraçavam a autossuficiência, ou independência interior, e o controle emocional. Na solidão, eles viam uma maneira de desenvolver essa autossuficiência, pois, estando sozinhos, não dependíamos das opiniões ou expectativas dos outros para encontrar a paz e a felicidade para nós mesmos. A solidão nos permitia desenvolver uma força interna que não era abalada pelas flutuações externas. 2. Conhecer a si mesmo profundamente. Um tema importante da filosofia estoica é o autoconhecimento profundo. A solidão oferece um espaço seguro para olharmos para dentro, explorar os cantos ocultos de nossa mente e coração que raramente consideramos. Imagina a solidão como um espelho que reflete o verdadeiro eu, silenciosamente permitindo-nos enfrentar a verdade dentro de nós e descobrir o que realmente nos motiva. Observamos nossas reações emocionais, medos, aspirações e dúvidas. A solidão nos permite nos vermos sem julgamentos externos, sem máscaras ou pretensões. Autoconsciência como autossuficiência. Os estoicos veem o autoconhecimento profundo como essencial para alcançar a independência interior que nos liberta da necessidade de aprovação externa. Compreendendo quem realmente somos, podemos parar de buscar validação nos outros e começar a buscá-la dentro de nós mesmos. Essa autossuficiência nos traz uma paz duradoura, pois não somos afetados pelas opiniões em constante mudança do mundo exterior. Praticando o diálogo interno. Um aspecto poderoso da autoconsciência é o diálogo interno. Imagina que está sentado sozinho, como um amigo intelectual e compassivo, refletindo sobre suas escolhas, desejos e erros. Esse diálogo sincero nos ajuda a nos compreender melhor e também nos permite tomar decisões mais alinhadas com nossa verdadeira natureza e valores. Terceiro, desenvolver a autarquia, ser dono de si. Nos aprofundaremos em um tema que ressoava profundamente nos antigos estoicos, o desenvolvimento da autarquia. Alguma vez você já se perguntou como alcançar a paz interior sem depender das circunstâncias externas? A resposta pode estar na solidão e na independência estoica, o poder de ser autossuficiente. A autossuficiência, ou autarquia, é um conceito fundamental na filosofia estoica. Os estoicos acreditavam na importância de cultivar uma força interior que não fosse afetada pelas vicissitudes do mundo exterior. A solidão desempenha um papel importante nesse processo, pois nos permite desconectar das distrações e do ruído do mundo para nos concentrarmos em nós mesmos e reduzir o impacto externo. A independência pode ser vista como uma armadura, que nos protege das influências externas. Quando estamos constantemente cercados pelas opiniões, expectativas e julgamentos dos outros, nossa paz interior se torna uma luta constante. A solidão nos permite nos afastar dessa influência externa e começar a confiar em nossa própria sabedoria e discernimento. A chance de se dominar. Os estoicos acreditavam que um dos maiores feitos da autossuficiência era o autocontrole. Quando estamos sozinhos, precisamos lidar com nossas próprias reações emocionais e impulsos. Aprendemos a observá-los sem ceder automaticamente a eles. Esse autocontrole nos permite tomar decisões conscientes e éticas, em vez de reagir automaticamente às situações. Aprender a viver com menos.
Em um mundo obcecado pela acumulação e consumo, a autossuficiência nos permite viver com menos. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a moderação. A solidão nos dá a oportunidade de apreciar o essencial e não depender de posses materiais para nossa satisfação. Aprendemos a encontrar riqueza dentro de nós mesmos, em vez de buscá-la no mundo exterior. Quarto, lidando com as emoções. Agora, abordaremos um tema que nos interessa a todos profundamente: o enfrentamento das emoções sob uma perspectiva estoica. Como lidar sabiamente e com calma com as suas emoções? A solidão pode ser um valioso aliado nesse processo. Entendendo as emoções. As emoções são como as ondas do oceano, às vezes suaves e outras vezes tempestuosas. Os estoicos entendiam que as emoções faziam parte da experiência humana, mas também reconheciam a importância de não sermos escravizados por elas. A solidão nos proporciona um espaço seguro para explorar nossas emoções sem julgamentos ou pressões externas. Observar de forma distante. Imagina a solidão como um laboratório para observar suas emoções. Quando estamos sozinhos, temos a oportunidade de ver nossas emoções de forma objetiva. Em vez de sermos arrastados por elas, podemos observá-las como nuvens movendo-se pelo céu. Essa distância nos permite reagir de forma mais inteligente, em vez de impulsivamente. Técnica estoica. Os estoicos desenvolveram técnicas poderosas para lidar com as emoções por conta própria. Uma delas é a antecipação, em que imaginamos situações difíceis e praticamos nossas respostas calmas e racionais. Outra técnica é a meditação sobre a morte, que nos ajuda a colocar nossas preocupações em perspectiva e viver o momento presente com gratidão. Os estoicos acreditavam que poderíamos transformar nossas emoções em virtude. Por exemplo, o medo pode se transformar em coragem, a raiva em autodisciplina e a tristeza em resiliência. A solidão nos dá espaço para refletir sobre nossas emoções, compreender suas origens e canalizar sua energia em ações virtuosas. Quinta, clareza para tomar decisões. Agora, discutiremos um tema de grande relevância: clareza na tomada de decisões sob uma perspectiva estoica. Alguma vez você já se sentiu sobrecarregado pelas decisões que precisa tomar? A solidão pode ser um guia confiável nesse processo. A batalha das decisões nas encruzilhadas da vida. As decisões nos cercam, como estrelas no céu noturno. Frequentemente, a confusão e o ruído das opiniões externas podem dificultar a tomada da decisão correta. A solidão nos oferece um espaço de silêncio e reflexão para considerar nossas opções com calma e clareza. O refúgio da solidão. Imagina a solidão como um refúgio em meio a uma tempestade. Em momentos difíceis, podemos nos afastar das vozes e expectativas externas para encontrar conforto interior. A solidão nos oferece um espaço seguro para gerenciar nossas emoções, refletir sobre a situação e encontrar a força para enfrentar os desafios com coragem. Sexta, a visão estoica dos problemas. Os estoicos viam a adversidade como uma oportunidade para fortalecer a alma. Em solidão, podemos adotar uma perspectiva estoica e nos perguntar: o que posso aprender com essa situação? Como posso crescer apesar desse desafio? A solidão nos permite transformar a adversidade em uma oportunidade para cultivar virtudes como a paciência, a autodisciplina e resiliência. Treinamento mental na solidão. Assim como um atleta treina para obter força física, em solidão podemos treinar nossa mente para enfrentar os desafios com calma. Os estoicos praticavam a antecipação do mal, imaginando obstáculos possíveis e como responderiam com resiliência e independência. Essa prática espiritual nos permite enfrentar os desafios de maneira proativa. 7. Apreciar as coisas simples. Aprofundaremos agora em um tema que nos conecta à alegria e ao contentamento: a apreciação das coisas simples. Já sentiu que buscar constantemente mais impede sua felicidade? A solidão pode ajudá-lo a encontrar a felicidade na simplicidade. Desejo de simplicidade. Em uma sociedade dominada pelo consumismo e pela busca constante por novidades, os estoicos nos lembram da beleza da simplicidade. A solidão nos oferece um espaço para nos separarmos do ruído e observar as pequenas alegrias que muitas vezes ignoramos. Ela nos convida a desfrutar dos momentos cotidianos e a encontrar satisfação no que já temos. Relação entre satisfação e solidão. Os estoicos consideravam a alegria como uma virtude essencial para encontrar a paz interior. A solidão nos ajuda a cultivar essa virtude ao permitir que exploremos nossa relação com o constante desejo de mais. Em solidão, questionamos se nossos desejos são genuínos
ou se estamos simplesmente presos na busca desenfreada por mais. O enfoque estoico da gratidão. A gratidão é um pilar da filosofia estoica. Em solidão, podemos praticar a gratidão, refletindo sobre as bênçãos que temos na vida, apreciando a saúde, os relacionamentos, o conforto e a beleza ao nosso redor. Isso nos ajuda a encontrar a felicidade no presente, em vez de buscá-la constantemente no futuro. Oitavo, estimulando o diálogo interno. Agora, abordamos um tema que nos convida a mergulhar profundamente em nossa mente. Promover o diálogo interno. Já quis ter conversas francas consigo mesmo? A solidão pode ser um espaço para se descobrir através do diálogo. A arte do diálogo interno. Falar consigo mesmo é como ter em sua mente um amigo sábio e compassivo. Em solidão, nos envolvemos em conversas conosco mesmos, descobrindo nossos pensamentos, desejos e valores. A solidão nos oferece um espaço seguro onde podemos falar sem julgamento, refletindo sobre nossas vidas com tranquilidade. Espaço para pensar profundamente. Imagina a solidão como um estúdio reflexivo, onde descobres as questões mais profundas de tua existência. Quando estamos sozinhos, podemos reservar um tempo para refletir sobre nossas decisões, objetivos e direção. O diálogo interno nos permite fazer perguntas, desafiar nossas crenças e explorar novas perspectivas. O poder das perguntas profundas. Os estoicos acreditavam no poder das perguntas reflexivas no autodescobrimento. Em solidão, podemos nos fazer perguntas que despertam nossa sabedoria interior. Perguntas como: o que é realmente importante para mim? Que qualidades desejo cultivar? E como posso viver em harmonia com a natureza? Essas perguntas nos guiam para um diálogo profundo conosco mesmos, transformando o diálogo interno em ação. O diálogo interno não é apenas pensamento, mas também ação. Em solidão, podemos planejar como aplicar nossas reflexões à nossa vida cotidiana. O diálogo interno nos ajuda a colocar a sabedoria em ação, estabelecer metas e tomar decisões alinhadas com nossos valores mais profundos. Nona conexão com a natureza e o universo. Agora, abordamos um tema que nos conecta à imensidão do universo. A conexão com a natureza e o universo sob uma perspectiva estoica. Na solidão, podemos olhar para as estrelas no céu e sentir que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Essa conexão com o universo nos convida a refletir sobre nossa existência e nosso papel na ordem cósmica. Reflexo na natureza. Imagina a solidão como uma ponte entre tua mente e a natureza. Quando estamos sozinhos, podemos passear pela floresta, contemplar o mar ou simplesmente apreciar o pôr do sol. A solidão nos oferece a oportunidade de desfrutar da beleza natural e refletir sobre como a natureza reflete virtudes estoicas, como a harmonia e a firmeza, pequenez e arrogância. Os estoicos acreditavam na relativa trivialidade dos assuntos humanos em relação à ordem cósmica. Em solidão, podemos refletir sobre como nossos interesses e desejos individuais desaparecem no vasto universo. Essa perspectiva nos ajuda a dar menos importância às trivialidades e a nos concentrarmos no que realmente importa. 10º, cultivo da virtude e da sabedoria. Encontrar a harmonia com a natureza era essencial para os estoicos encontrarem a paz interior. Em solidão, podemos descobrir como nossas ações e decisões se encaixam na ordem cósmica. Refletimos sobre como nossas escolhas nos afetam os outros e ao ambiente ao nosso redor, cultivando a virtude e a tranquilidade interior. Agora, chegamos a um tema que resume o cerne do estoicismo: o cultivo da virtude e da paz interior. Você já quis viver com sabedoria e paz em meio às provações? A solidão pode ser seu guia nesse nobre caminho. A virtude como objetivo final. Para os estoicos, a virtude era a aspiração máxima. Imagina a virtude como um farol que orienta tuas ações e decisões na vida. Em solidão, podes refletir sobre como viver virtuosamente em diferentes circunstâncias, encontrando a paz interior. A tranquilidade interior é um dos pilares mais preciosos do estoicismo. Em meio ao caos da vida, a solidão te ajuda a encontrar um destino pacífico. Você pode meditar sobre como manter a serenidade em situações difíceis e utilizar a solidão como um oásis para recarregar emocionalmente. A solidão como escola da autodisciplina. Os estoicos compreenderam que a autodisciplina era essencial para cultivar a virtude e a equanimidade. A solidão oferece o espaço para você praticar a autodisciplina em pequenas formas, como resistir à tentação das distrações e focar no que realmente importa. Essa prática te fortalece para enfrentar as tentações e desafios da vida cotidiana. Pensar sobre si mesmo e melhorar sempre. A solidão
é terreno fértil para reflexão e autotranscendência. Em solidão, podes examinar tuas ações passadas, identificar áreas em que podes crescer e estabelecer metas para te tornar uma pessoa mais ética e equilibrada. A solidão oferece o espaço para cultivares um compromisso contínuo com teu crescimento pessoal. À medida que navegamos pela vida moderna, podemos aplicar esses ensinamentos estoicos, encontrando momentos de solidão para cultivar nossa autossuficiência, enfrentar nossas emoções com serenidade, tomar decisões informadas e, acima de tudo, buscar a virtude e a tranquilidade interior. Lembre-se de que você tem o poder de criar momentos de solidão em sua vida, seja através da meditação, da contemplação na natureza, da leitura reflexiva, do diálogo consigo mesmo. Ao fazer isso, você está seguindo os passos dos antigos estoicos e trilhando um caminho de autodescoberta e crescimento espiritual. Espero de coração que esta mensagem tenha sido útil. Quero te parabenizar de verdade por ter chegado até aqui e ter visto o vídeo todo. Isso significa que você quer melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. E lembre-se, continue afiando o machado.